Olá, meus amigos, quem vos fala é o professor Marco Antônio Macarrão, professor de língua portuguesa e discursivas. E eu estou aqui agora, gravando de casa mesmo, não deu, né, para poder ser rápido e trazer respostas, trazer um afago ao coração de vocês aí, em relação à prova do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, do MAPA, né, a provinha que foi anulada. Eu estou gravando de casa mesmo, por isso, tá? Não corri ao estúdio, né, não arrumei brecha na agenda, porque demoraria mais para eu trazer essa informação, essa análise, essa avaliação para vocês aqui. O que eu vou fazer? Eu e a professora Júnia estamos resolvendo as questões da ESAF da prova que aconteceu dia 26, né, no domingo, e que foi anulada por erros materiais, enfim, conforme a própria nota da ESAF, tá? Vou aproveitar antes de resolver, gente, e falar com vocês o seguinte, é uma hora bem complicada, né? Você que foi lá, se deslocou, viajou, pagou hotel, ou mesmo que não tenha viajado, que você já morasse naquela cidade, a frustração, né, diante de uma situação dessa, de um concurso que acaba sendo anulado ali, que tem uma suspeita de fraude ou um problema, um erro de fato, né, mais do que uma suspeita de fraude, um erro factual, cria na gente uma sensação meio aquele balde de água fria, né? Pois é, então você está diante de um desafio. Agora, exatamente é que você precisa estar pronto para reagir e aproveitar essas próximas 3 semanas, vamos por assim, 20 dias mais ou menos, para estudar mais, para revisar, para ajustar ponteiros e chegar ainda melhor lá na prova do dia 17 de dezembro. Então, galera, é enxergar na diversidade, na dificuldade, uma oportunidade. Oportunidade de quê? Estudar mais. E é para isso que eu estou aqui. Trazer para vocês informação, trazer calma. Não fica participando de grupo de discussão, se devia ou não devia anular a prova. Não entra nessa pilha, só porque isso não vai te acrescentar em absolutamente nada. Só vai te criar ansiedade, às vezes sentimento de raiva mesmo, de frustração com a coisa. Isso não é bom, isso não é bacana. Vai por mim. Foca nesses próximos 20 dias, naquilo que você precisa fazer, aquilo que você sentiu dificuldade na prova. A prova de língua portuguesa, particularmente, foi uma prova bem fácil. As provas do desafio não são difíceis normalmente, mas eu achei ela bem fácil. Ou seja, nivelaria um pouco por baixo em relação à prova de língua portuguesa. Você teria que fazer para não, né, ficar para trás, né, pelo menos não ficar para trás, você teria que ter acertado quase que as 10 questões que foram apresentadas para você. Tá? Você teria o direito ali de errar uma ou duas, porque estava uma prova de nível bem tranquilo. Tá? Então, muito cuidado, foco, concentração, tá? Não entre em pilha, não entre em discussão, bola para frente, e eu estou aqui para te ajudar a entender as 5 questões gramaticais, e a professora Júnia as questões de redação oficial e as questões de interpretação, coisas mais ligadas a texto aí, tá? Então eu vou resolver com vocês as questões 56, 58, 60, 62 e 64, beleza? Ok? Jogar na tela aqui, compartilhando com vocês, para a gente começar a fazer e entender exatamente o que aconteceu, qual foi o caminho apresentado pela banca, tá? Olha só. Primeira questão de português da prova, questão 56, estou com a prova de número 4, salvo engano, tá, gente? Assinale a opção que corresponde a desvio gramatical ou de convenção da escrita. Beleza? Então, questãozinha também típica da ESAF, ela não fugiu, não saiu nada do padrão dela, né? Ela pega um trecho e marca algumas palavras ou expressões, né? E quer que a gente avalie qual delas está errada. Certo? Vamos lá. Quando um animal é manejado, vou pegar essa aqui, tá? Primeiro, dando bastão elétrico de forma bruta, ele pode se machucar. Problema algum, certinho, tranquilo, pode se machucar, tá? Mas tem um problema de colocação pronominal? Não tem esse problema. Na verdade, os gramáticos divergem em relação a essa colocação pronominal quando se trata de uma locução verbal, algo do tipo. Enfim, tá tranquilo, não tem nada demais. Mas e se eu cismar com ela? Então, se você cismasse com ela, você guardava a questão, né? Para você ver se tem outra coisa que é inquestionável, vamos dizer assim, tá? Vamos lá. Essa parte da carne não pode ser consumida. Pô, certíssimo, né, gente? Essa aqui você ficou olhando para a cara dela, até pensando, gente, o que será que pode estar errado aqui? Né? De tão simples que ela é, né?
No abate de suínos, por exemplo, se o animal é conduzido de forma brutal, com bastão elétrico, ele vai sofrer uma carga muito grande de estresse. Perfeito, a conjunção condicional aqui colocada, tranquilaça. Bom, vamos para 4. Será uma carne pálida, flácida e exsudativa. Aí ele tem uma palavra que é uma palavra diferente, porém, que tem a ver bastante, né? Tem a ver bastante com a área de vocês, né? Se você pesquisar, você vai achar, né, essa questão da exsudação, exsudativa, enfim, tudo muito dentro lá. Temos um problema. Essa palavra não se escreve com dois S. Ela se escreve com XS. Exsudativa. Meu Deus, Macarrão, como é que eu ia saber disso? Pois é complicado você saber disso exatamente. Mas, vamos lá. Esse significa para fora. Sudar tem a ver com suor, né? Com as glândulas sudoríparas, coisas do tipo, né? Exsudar significa, grosso modo falando, suar para fora, né? Transpirar. Na verdade, diz-se daquilo que é expelido pelo suor, coisas do tipo, tá? Beleza? Poderia, eu me lembro muito bem dessa palavra, né? Porque eu sou professor de português, mas não sou obrigado a saber todas as palavras, né, gente? Mas eu me lembro muito bem dela, porque quando eu trabalhei muito com concurso militar, no concurso militar a gente tem que falar muito de dígrafo, dífono, essas coisas mais chatinhas, de detalhezinho, né? Até de criança quase, né? E existe um dígrafo XS que ele praticamente existe em duas palavras, que uma delas é exsudar e suas derivadas, e a outra é exsurgir. Seria tipo aparecer, surgir para fora, né? Então eu lembrei, na hora que eu vi a prova, falei, opa, maravilha isso aqui, né? Enfim, o erro está na 4, logo essa aqui eu já posso esquecer dela. Exportado está certíssimo, está escrito da forma correta, né? Agora, olha a pegadinha. Normalmente a ESAF não faz isso, não. A ESAF coloca, ó, ela coloca na ordem, tipo assim, A é 1, B é 2, C é 3, D é 4 e E é 5. Ela não fez isso, não. Ela tirou da ordem, aí é até sacanagem, mas tirou, tá? Então é o item 4 que eu vou procurar, portanto, a letra B de bola. Questão 58, meus amigos, vamos lá. Está-lhe a opção em que o emprego dos sinais de pontuação está correto. Bom, letra A. Em parceria com a empresa brasileira de pesquisa agropecuária Cerrados, a Embrapa, pesquisadores identificaram, perfeita essa vírgula, né, gente? Identificaram as características genéticas dos touros que definem uma carne mais ou menos macia. Beleza, parece estar correta, não tem nenhuma vírgula colocada erradamente, equivocadamente. Eu tenho que verificar aqui, esse que é um pronome relativo, essa vírgula, aqui eu podia ter vírgula ou não, se eu quisesse dar a ideia de restrição ou de explicação, de generalização, tá? Mas não é uma questão de certo ou errado, é uma questão do que eu quero dizer. Muito melhor, inclusive, o sentido restritivo, de acordo com a ideia passada na frase, tá? Vamos ver se a gente acha os erros das outras, né? Letra B. A Associação Nacional dos Criadores e Pesquisadores, a ANCP, desenvolveu. Olha só, gente, quem desenvolveu? Não foi a associação tal aqui? Eu posso separar o sujeito do verbo por vírgula? Não, de jeito nenhum. Então essa está errada. Ele quer a certa, então essa não serve. Preciso nem ler o resto. Lembra? Quem assistiu ao aulão gratuito da gente, que aliás está disponível ainda, tá, gente? É só procurar o canal do Revisão Concurso que você vai encontrar esse aulão direitinho, bonitinho lá. O que acontece? Se me perdi aqui um pouquinho, deixa eu falar. No aulão gratuito, lembrei, eu falei muito dessa questão da pontuação, né? O uso de sinais de pontuação. A ESAF sempre cobra vírgula, uso de vírgula e coisas do tipo. E uma das formas mais tranquilas, né? Ou, aliás, a cobrança da ESAF é tranquila porque ela pega aquilo que em tese é o mais tranquilo, que são as proibições. O que não pode? Separar sujeito do verbo. São erros basilares que, se você aprender a identificar, lembrar que eles existem, né, que aquilo ali é um problema, pô, fica fácil, fica tranquilo, tranquilo mesmo, tá? Então, foi isso que aconteceu na B. Vamos lá na C. A partir dessas informações, vírgula certinha, criaram a diferença esperada. Tá. A nova DEP pode ser usada. Olha só, de novo, gente, separou o sujeito do verbo. A nova DEP pode ser usada. Nem pensar. Não está certo isso daqui. Certo, galera? Então já posso desconsiderar, porque eu separei o sujeito do verbo. A raça Nelore representa 80% do rebanho brasileiro, vírgula. São 170 milhões de animais. Perfeito, sem problema nenhum. Tá?
São duas orações diferentes. O gado ser majoritariamente zebuíno traz vantagens. Olha só, o que traz vantagens? O gado ser majoritariamente zebuíno. Então, essa vírgula aqui, gente, nem pensar, ela é viagem, está errado. Separando de novo o quê? Sujeito do verbo. Acabou. Com o novo recurso, vírgula, certinho, a expectativa é até duplicar o valor em dólar do nosso gado. Olha só. Duplicar o quê? O valor em dólar. Então, separar o verbo do complemento, do objeto direto, nem pensar. E nem, né, o valor em dólar do nosso gado. Nem posso pôr essa vírgula aqui para separar o nome daquilo que vem junto do nome ali. Tá? Então, errada a letra E. Realmente a minha resposta tem que ser a letra A. Questão 60. Assinale a opção que apresenta desvio de regência. Bom, ele não marcou nada, assim, exatamente. Ele está te dando uma coisa geral e você vai ter que achar qual é o problema. A criação de ovinos, mais conhecidos popularmente como carneiros ou cordeiros, vem crescendo consideravelmente no Brasil, seja em grandes propriedades, seja como opção de renda para muitas famílias. Gente, nenhum problema quanto à regência, não há nenhuma preposição sendo empregada equivocadamente, ou seja, coloquei preposição onde não tinha que ter, ou deixei de colocar onde tinha que ter, ou usei a preposição que não servia para aquele lugar ali. Não fiz nada disso, tá? Nada, nada, nada. Letra B, trata-se de animais, beleza, perfeito aqui, cuja carne é cada vez mais apreciada e a pele é bastante útil na indústria calçadista. Perfeito, certinho, não tem nada também, nem faltando, nem sobrando, nem trocado, né? O mercado, na letra C, de ovinos, possui uma demanda maior que a oferta, o que gera um espaço interessante para o empreendedor que almeja investir nesse nicho cada vez mais promissor. Gente, perfeito, né? Nada de errado, preposições colocadas no lugar certo, nenhuma sobrando, nenhuma trocada. Letra D. Isso porque, assim como as demais criações, os ovinos também estão sujeitos em contrair. Não, gente, quem está sujeito a alguma coisa. Então, aqui eu tenho um erro. Estão sujeitos a contrair diferentes tipos de doença. Ele quer a errada com desvio de regência, a resposta é a letra D de dado. Se você ler a letra F, você vai ver que também não tem nada de errado nela, assim como na A, na B e na C. No entanto, essa criação requer técnicas de manejo diferenciadas e a atenção aos procedimentos sanitários é um ponto essencial para que o negócio prospere. Tudo certinho, tudo beleza. Fechamos com a letra D de dado. Questão 62. Vamos lá. Assinale a opção que apresenta texto gramaticalmente correto. Vamos lá. Promover. Aí, como eu falei no aulão, como falei no curso nosso aqui do revisão e tudo, gente, você nesse tipo de questão, quando ele não fala exatamente o que ele está procurando, né, você tem que olhar de tudo. Pode ser, normalmente, quando ele não fala nada demais, né, ele quer concordância, vírgula, regência. Fica normalmente por aí, tá? Vamos lá. Promover o bem-estar do animal antes, durante e depois da intervenção cirúrgica devem ser. Não, gente, o que deve ser uma das principais metas? Promover. Sujeito oracional, verbo na terceira do singular. O sujeito é a oração anterior, tá? Então, nada feito. Resposta aqui não serve, aqui é a correta, né? Letra B. Sendo assim, o anestesiologista veterinário desempenha uma função de grande relevância, à medida em que proporciona. Não, olha só, presta atenção, gente. Existe a medida que, isso eu não falei no aulão, não, mas falei no meu curso lá. Existe na medida em que. Existem as duas coisas. Essa aqui é uma locução conjuntiva, né? A ideia de conjunção proporcional, e essa aqui, causal. São diferentes. Então, se tem crase, não tem esse em. Se tem o na é em mais a, aqui tem o em também, beleza? Ou seja, nada feito. Então, ou à medida que, ou na medida em que, depende do que você quer dizer, né? C. Por mais simples que pareça, o procedimento anestésico deve contar com a cautela e eficiência dos profissionais envolvidos. Até aqui, tudo tranquilo. É um aspecto delicado e que pode garantir a segurança e o bem-estar do animal. Tranquilo, né, gente? Me parece uma opção correta. Como eu sempre falo também, em questão que pede a correta, o mais fácil é achar as erradas, né? Então, vamos achar as erradas. Letra D. Antes de começar o procedimento,
o profissional devesse realizar. Não, o profissional deve realizar a avaliação pré-anestésica, né? Pronto, já está errado, já posso parar por aqui, né? Com isso, será possível eliminar os riscos de modo em que não haja nenhum contratempo. De modo em que não. De modo que não haja. Por que tem esse em? Esse em não tem a menor razão de ser. Então, nada feito. Resposta, de fato, letra C de coração. É a resposta da 62. Questão 64. Assinale a opção que completa as lacunas do texto de forma coerente e gramaticalmente correta. Vamos lá. Então, preencher a lacuninha da ESAF é normalmente tranquila, né? Uma particularidade relacionada à vacina SM14 é o fato... Aí eu tenho as opções aqui para ó. É o fato dela? Não. Se eu fosse colocar o ela, tinha que ser de ela. Por quê? Porque eu não posso fazer a contração da preposição com um pronome, por exemplo, se esse pronome for sujeito a um verbo no infinitivo, que é o que acontece aqui. Então, não vai ter de ela separado. Eu tenho o quê? Eu tenho o de. Porque não é o fato por desequilibrar, não é o fato para desequilibrar. É o fato de desequilibrar, né? Uma particularidade relacionada à vacina é o fato de desequilibrar e mudar o paradigma de transferência de tecnologia, que tradicionalmente segue uma lógica vertical, em que o hemisfério norte fornece conhecimento para o hemisfério sul. Bom, olha só, gente, se eu tivesse pensado em outras hipóteses aqui, porque eu já eliminei um monte de gente aqui, né? Ó, já eliminei o dela, né? Porque tem que ser o de. Já eliminei o por, o para. Então, assim, entre o em que e o do, também já eliminaria, né? Como eu falo, essas de preencher lacuna da ESAF, normalmente, elas se resolvem muito rapidamente, muito de início, tá, gente? Então, se eu ficar, eu já conseguiria resolver. Então, passa a ficar fácil preencher. Na verdade, você vai só conferir, né? Ó, o SM14 inaugura uma premissa horizontal na qual o hemisfério sul, aqui, ó, desenvolve uma tecnologia para o próprio hemisfério sul, começando com a colaboração Brasil-África. Perfeito. Resposta tem que ser a letra A, de amor. Certo, galera? Bom, as 5 questões que me cabiam estão feitas, estão resolvidas, explicadas para vocês. Como eu falei, foi uma prova bem fácil, até bem tranquilo, um nível bem raso na prova de português. O que fica para a gente aqui? Fica que a próxima prova provavelmente vai ter crase, porque a coisa mais rara do mundo é a ESAF não cobrar crase, sabe? Ela cobra crase sempre. E ela não cobrou. Então a crase ela vem. A pontuação continua vindo? Sim, continua vindo. Vai continuar vindo uma questãozinha de regência? Muito provavelmente. Tá? Pode ser que pinte uma concordância mais escancarada, porque teve uma ali que envolvia concordância, pode ser que tenha uma coisa mais escancarada, sim. Enfim. E é preparar aí nesses últimos dias, como eu disse, esquecer polêmica. Vamos lá. Foco no estudo, reorganiza seu horário de estudo ou volta a cumprir simplesmente o que você fazia de horário de estudo. Pegue os itens que te trouxeram maior dificuldade na prova e mandar ver, cara. Vamos que vamos aí aproveitar esses 20 dias para a gente ter mais tempo para preparar, porque eu quero te ver no turma de redação na segunda fase. É isso que eu quero. E eu tenho certeza que você tem capacidade para isso. Então, vem comigo, deixa a gente te ajudar, beleza? Vai lá no canal do Revisão, tem um aulão gratuito para quem... vai lá não, você já está aqui, né? Na verdade, para quem perdeu, pode assistir. Quem não perdeu, assiste de novo, vai ali lapidando, né? Filtrando aquelas dicas. Bola para frente, vamos que vamos, para a gente poder vencer aí. E calma, serenidade. Esquece o que passou, gente. Olhar no retrovisor, cara, é só para não repetir o erro. Como nesse caso o erro não foi de vocês, ou se houve erro foi você, né? No que você não conseguiu ir bem na prova, vamos supor, a hora é de arrumar, a hora é de consertar. Então, vamos que vamos. Olha no retrovisor só para isso. Não fica olhando para trás para o resto, não. Senão você pira, fica decepcionado, fica frustrado e prostrado. Isso é uma desgraça. Vamos para frente. Vem comigo, deixa a gente te ajudar. A hora é de revisão, ok? E depois eu quero te ver no turma de redação na segunda fase. Isso aí eu não abro mão porque você vai conseguir passar para a segunda fase. Um grande abraço para vocês e até uma próxima.
Quem vos fala é o professor Marco Antônio Macarrão, professor de língua portuguesa e discursivas. E eu estou aqui agora gravando de casa mesmo, não deu, né, para poder ser rápido e trazer respostas, trazer um afago ao coração de vocês aí, em relação à prova do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, do MAPA, né, a provinha que foi anulada. Eu estou gravando de casa mesmo, por isso, tá? Não corri ao estúdio, né, não arrumei brecha na agenda, porque demoraria mais para eu trazer essa informação, essa análise, essa avaliação para vocês aqui. O que eu vou fazer? Eu e a professora Júnia estamos resolvendo as questões da ESAF da prova que aconteceu dia 26, né, no domingo, e que foi anulada por erros materiais, enfim, conforme a própria nota da ESAF, tá? Vou aproveitar antes de resolver, gente, e falar com vocês o seguinte, é uma hora bem complicada, né? Você que foi lá, se deslocou, viajou, pagou hotel, ou mesmo que não tenha viajado, que você já morasse naquela cidade, a frustração, né, diante de uma situação dessa, de um concurso que acaba sendo anulado ali, que tem uma suspeita de fraude ou um problema, um erro de fato, né, mais do que uma suspeita de fraude, um erro factual, cria na gente uma sensação meio aquele balde de água fria, né? Pois é, então você está diante de um desafio. Agora, exatamente é que você precisa estar pronto para reagir e aproveitar essas próximas 3 semanas, vamos por assim, 20 dias mais ou menos, para estudar mais, para revisar, para ajustar ponteiros e chegar ainda melhor lá na prova do dia 17 de dezembro. Então, galera, é enxergar na diversidade, na dificuldade, uma oportunidade. Oportunidade de quê? Estudar mais. E é para isso que eu estou aqui. Trazer para vocês informação, trazer calma. Não fica participando de grupo de discussão, se devia ou não devia anular a prova. Não entra nessa vida, só porque isso não vai te acrescentar em absolutamente nada. Só vai te criar ansiedade, às vezes sentimento de raiva mesmo, de frustração com a coisa. Isso não é bom, isso não é bacana. Vai por mim. Foca nesses próximos 20 dias, naquilo que você precisa fazer, aquilo que você sentiu dificuldade na prova. A prova de língua portuguesa, particularmente, foi uma prova bem fácil. As provas do ESAF não são difíceis normalmente, mas eu achei ela bem fácil. Ou seja, nivelaria um pouco por baixo em relação à prova de língua portuguesa. Você teria que fazer para não, né, ficar para trás, né, pelo menos não ficar para trás, você teria que ter acertado quase que as 10 questões que foram apresentadas para você. Tá? Você teria o direito ali de errar uma ou duas, porque estava uma prova de nível bem tranquilo. Tá? Então, muito cuidado, foco, concentração. Você, nesse tipo de questão, quando ele não fala exatamente o que ele está procurando, né, você tem que olhar de tudo. Pode ser, normalmente, quando ele não fala nada demais, né, ele quer concordância, vírgula, regência. Fica normalmente por aí. Tá? Vamos lá. Promover o bem-estar do animal antes, durante e depois da intervenção cirúrgica devem ser... Não, gente, o que deve ser uma das principais metas? Promover. Sujeito oracional, verbo na terceira do singular. O sujeito é a oração anterior. Tá? Então, nada feito. Resposta aqui não serve, ele aqui é a correta, né? Letra B. Sendo assim, o anestesiologista veterinário desempenha uma função de grande relevância, à medida em que proporciona... Não. Olha só, presta atenção, gente. Existe a medida que... Isso eu não falei no aulão, não. Mas falei no meu curso lá. Existe na medida em que... Existem as duas coisas. Essa aqui é uma locução conjuntiva, né? A ideia de conjunção proporcional. E essa aqui, causal. São diferentes. Então, se tem crase, não tem esse em. Se tem o na é em mais a, aqui tem o em também. Beleza? Ou seja, nada feito. Então, ou à medida que, ou na medida em que. Depende do que você quer dizer, né? C. Por mais simples que pareça, o procedimento anestésico deve contar com a cautela e eficiência dos profissionais envolvidos. Até aqui, tudo tranquilo. É um aspecto delicado e que pode garantir a segurança e o bem-estar do animal. Tranquilo, né, gente? Me parece uma opção correta. Como eu sempre falo também, em questão que pede a correta, o mais fácil é achar as erradas, né? Então, vamos achar as erradas. Letra D. Antes de começar o procedimento, o profissional deve se realizar. Não, o profissional deve
realizar a avaliação pré-anestésica, né? Pronto, já está errado, já posso parar por aqui, né? Com isso, será possível eliminar os riscos de modo em que não haja nenhum contratempo. De modo em que não. De modo que não haja. Por que tem esse em? Esse em não tem a menor razão de ser. Então, nada feito. Resposta, de fato, letra C de coração. É a resposta da 62. Questão 64. Assinale a opção que completa as lacunas do texto de forma coerente e gramaticalmente correta. Vamos lá. Então, preencher a lacuninha da ESAF é normalmente tranquila, né? Uma particularidade relacionada à vacina SM14 é o fato... Aí eu tenho as opções aqui para ó. É o fato dela? Não. Se eu fosse colocar o ela, tinha que ser de ela. Por quê? Porque eu não posso fazer a contração da preposição com isso daqui. Certo, galera? Então já posso desconsiderar, porque eu separei o sujeito do verbo. A raça Nelore representa 80% do rebanho brasileiro, vírgula. São 170 milhões de animais. Perfeito, sem problema nenhum. Tá? São duas orações diferentes. O gado ser majoritariamente zebuíno traz vantagens. Olha só, o que traz vantagens? O gado ser majoritariamente zebuíno. Então, essa vírgula aqui, gente, nem pensar, ela é viagem, está errado. Separando de novo o quê? Sujeito do verbo. Acabou. Com o novo recurso, vírgula, certinho, a expectativa é até duplicar o valor em dólar do nosso gado. Olha só. Duplicar o quê? O valor em dólar. Então, separar o verbo do complemento, do objeto direto, nem pensar. E nem, né, o valor em dólar do nosso gado. Nem posso pôr essa vírgula aqui para separar o nome daquilo que vem junto do nome ali. Tá? Então, errada a letra E. Realmente, a minha resposta tem que ser a letra A. Questão 60. Assinale a opção que apresenta desvio de regência. Bom, ele não marcou nada, assim, exatamente. Ele está te dando uma coisa geral e você vai ter que achar qual é o problema. A criação de ovinos, mais conhecidos popularmente como carneiros ou cordeiros, vem crescendo consideravelmente no Brasil, seja em grandes propriedades, seja como opção de renda para muitas famílias. Gente, nenhum problema quanto à regência. Não há nenhuma preposição sendo empregada equivocadamente, ou seja, coloquei preposição onde não tinha que ter, ou deixei de colocar onde tinha que ter, ou usei a preposição que não servia para aquele lugar ali. Não fiz nada disso, tá? Nada, nada, nada. Letra B, trata-se de animais, beleza, perfeito aqui, cuja carne é cada vez mais apreciada e a pele é bastante útil na indústria calçadista. Perfeito, certinho, não tem nada também, nem faltando, nem sobrando, nem trocado, né? O mercado, na letra C, de ovinos, possui uma demanda maior que a oferta, o que gera um espaço interessante para o empreendedor que almeja investir nesse nicho cada vez mais promissor. Gente, perfeito, né? Nada de errado, preposições colocadas no lugar certo, nenhuma sobrando, nenhuma trocada. Letra D. Isso porque, assim como as demais criações, os ovinos também estão sujeitos em contrair. Não, gente, quem está sujeito a alguma coisa. Então, aqui eu tenho um erro. Estão sujeitos a contrair diferentes tipos de doença. Ele quer a errada com desvio de regência, a resposta é a letra D de dado. Se você ler a letra E, você vai ver que também não tem nada de errado nela, assim como na A, na B e na C. No entanto, essa criação requer técnicas de manejo diferenciadas e a atenção aos procedimentos sanitários é um ponto essencial para que o negócio prospere. Tudo certinho, tudo beleza. Fechamos. E uma das formas mais tranquilas, né? Ou, aliás, a cobrança da ESAF é tranquila porque ela pega aquilo que em tese é o mais tranquilo, que são as proibições. O que não pode separar sujeito do verbo? São erros basilares, que se você aprender a identificar, lembrar que eles existem, né, que aquilo ali é um problema, pô, fica fácil, fica tranquilo, tranquilo mesmo, tá? Então foi isso que aconteceu na B. Vamos lá na C. A partir dessas informações, vírgula certinha, criaram a diferença esperada. Tá. A nova DEP pode ser usada. Olha só, de novo, gente, separou o sujeito do verbo. A nova DEP pode ser usada. Nem pensar. Não está certo isso daqui. Certo, galera? Então já posso desconsiderar, porque eu separei o sujeito do verbo. A raça Nelore representa 80% do rebanho brasileiro, vírgula. São 170 milhões de animais. Perfeito, sem problema nenhum. Tá? São duas orações diferentes. O gado
ser majoritariamente zebuíno traz vantagens. Olha só, o que traz vantagens? O gado ser majoritariamente zebuíno. Então, essa vírgula aqui, gente, nem pensar, ela é viagem, está errado. Separando de novo o quê? Sujeito do verbo. Acabou. Com o novo recurso, vírgula, certinho, a expectativa é até duplicar o valor em dólar do nosso gado. Olha só. Duplicar o quê? O valor em dólar. Então, separar o verbo do complemento, do objeto direto, nem pensar. E nem, né, o valor em dólar do nosso gado. Nem posso pôr essa vírgula aqui para separar o nome daquilo que vem junto do nome ali. Tá? Então, errada a letra E. Realmente a minha resposta tem que ser a letra A. Questão 60. Assinale a opção que apresenta desvio de regência. Bom, ele não marcou nada, assim, exatamente. Ele está te dando uma coisa geral e você vai ter que achar qual é o problema. A criação de ovinos, mais conhecidos popularmente como carneiros ou cordeiros, vem crescendo consideravelmente no Brasil, seja em grandes propriedades, seja como opção de renda para muitas famílias. Gente, nenhum problema quanto à regência, não há nenhuma preposição sendo empregada equivocadamente, ou seja, coloquei preposição onde não tinha que ter, ou deixei de colocar onde tinha que ter, ou usei a preposição que não servia para aquele lugar ali. Não fiz nada disso, tá? Nada, nada, nada. Letra B. Trata-se de animais, beleza, perfeito aqui, cuja carne é cada vez mais apreciada e a pele é bastante útil na indústria calçadista. Perfeito, certinho, não tem nada também, nem faltando, nem sobrando, nem trocado, né? O mercado, na letra C, de ovinos, possui uma demanda maior que a oferta, o que gera um espaço interessante para o empreendedor que almeja investir nesse nicho cada vez mais promissor. Gente, perfeito, né? Nada de errado, preposições colocadas no lugar certo, nenhuma sobrando. Ao antes, durante e depois da intervenção cirúrgica devem ser. Não, gente, o que deve ser uma das principais metas? Promover. Sujeito oracional, verbo na terceira do singular. O sujeito é a oração anterior, tá? Então, nada feito. Resposta aqui não serve, ele aqui é a correta, né? Letra B. Sendo assim, o anestesiologista veterinário desempenha uma função de grande relevância, à medida em que proporciona. Não, olha só, presta atenção, gente. Existe a medida que. Isso eu não falei no aulão, não. Mas falei no meu curso lá. Existe na medida em que. Existem as duas coisas. Essa aqui é uma locução conjuntiva, né? A ideia de conjunção proporcional, e essa aqui, causal. São diferentes. Então, se tem crase, não tem esse em. Se tem o na é em mais a, aqui tem o em também, beleza? Ou seja, nada feito. Então, ou à medida que, ou na medida em que. Depende do que você quer dizer, né? C. Por mais simples que pareça, o procedimento anestésico deve contar com a cautela e eficiência dos profissionais envolvidos. Até aqui, tudo tranquilo. É um aspecto delicado e que pode garantir a segurança e o bem-estar do animal. Tranquilo, né, gente? Me parece uma opção correta. Como eu sempre falo também, em questão que pede a correta, o mais fácil é achar as erradas, né? Então, vamos achar as erradas. Letra D. Antes de começar o procedimento, o profissional deve se realizar. Não, o profissional deve realizar a avaliação pré-anestésica, né? Pronto, já está errado, já posso parar por aqui, né? Com isso, será possível eliminar os riscos de modo em que não haja nenhum contratempo. De modo em que não. De modo que não haja. Por que tem esse em? Esse em não tem a menor razão de ser. Então, nada feito. Resposta, de fato, letra C de coração. É a resposta da 62. Questão 64. Assinale a opção que completa as lacunas do texto de forma coerente e gramaticalmente correta. Vamos lá. Então, preencher a lacuninha da ESAF é normalmente tranquila, né? Uma particularidade relacionada à vacina SM14 é o fato... Aí eu tenho as opções aqui para ó. É o fato dela? Não. Se eu fosse colocar o ela, tinha que ser de ela. Por quê? Porque eu não posso fazer a contração da preposição com um pronome, por exemplo, se esse pronome for sujeito a um verbo no infinitivo, que é o que acontece aqui. Então, não vai ter de ela separado. Eu tenho o quê? Eu tenho o de.
Porque não é o fato por desequilibrar, não é o fato para desequilibrar. É o fato de desequilibrar, né? Uma